Bom dia, bem-vindos em Introdução à Economia, aula 11. Hoje vamos acabar o que começamos na aula passada de falhas de mercado e depois passar para contas nacionais. Lembrando que vai ter um controle de leitura na quarta-feira que vem. Hoje é dia 10, então dia 17 vai ser o segundo controle. Na próxima aula a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Na segunda-feira a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Compartilhar os slides. Então tá, recapitular brevemente como é que a gente chegou até aqui. A ideia é a seguinte: nós temos o primeiro teorema fundamental do bem-estar, que diz o seguinte: se você tiver um mercado em competição perfeita, aquelas 7 condições de competição perfeita, muitos vendedores, muitos compradores, um produto homogêneo, todo mundo tem informação, livre entrada, livre saída, então tem muita competição, esse mercado vai atender para eficiência. Sozinho ele chega em eficiência. Não precisa intervenção governamental, não precisa políticas públicas, nem nada disso. Aí, um corolário disso é que se alguma das condições for violada e você não tiver competição perfeita, ou seja, tem uma falha de mercado, aí existe um papel para a intervenção do governo. Então, a gente quer ver isso. A gente vai ver algumas falhas de mercado, as mais comuns são as penalidades, que a gente estava vendo, e vamos ver bens públicos e bens de uso comum hoje ainda. Monopólio, nós já vimos em uma aula passada, também é uma falha de mercado. É uma ausência de competição. Então, essencialmente, externalidade é quando alguém toma uma decisão de consumo ou de produção, toma uma decisão econômica, e a gente viu que essa decisão econômica você vai pesar os benefícios e os custos, mas agora a gente está introduzindo a ideia que existe benefícios privados, benefícios para você, para a pessoa que está tomando a decisão, e custos para a pessoa que está tomando a decisão. Só que a gente, isso desde o começo é o jeito que a gente pensou. A gente viu que o certo é sempre, do ponto de vista de eficiência econômica, é você fazer aquela atividade, você vai fazendo mais e mais, né, esse jeito marginal de fazer as coisas, você vai fazendo mais e mais daquela atividade de consumo, de produção, até o ponto em que o benefício marginal, o benefício adicional que você ganha, é igual ao custo adicional que você ganha. E ali você para, e isso é eficiente. Só que isso não vai funcionar quando a atividade que você está fazendo, de consumo, de produção, ela tem uma externalidade. Ela afeta não só os seus custos e benefícios privados, mas afeta os outros. Então, uma poluição é isso, é um exemplo que a gente viu disso. Nesse caso, qual é a falha de mercado? É que você não está incorporando na sua decisão o impacto que está tendo nos outros. E até de um jeito bíblico isso parece errado, né? Você, aquela ideia de faça aos outros o que você quer que os outros façam com você, né? Não é isso? Porque os custos privados é o que você quer que façam com você. É o jeito que você está tratando você mesmo, você está levando em conta todos os seus custos e benefícios, mas a ideia é que você considere os outros também. Ao tomar sua decisão econômica, considere os outros. E como as pessoas tendem a não fazer isso, gera externalidades, é uma ineficiência e a gente quer saber meio como é que conserta isso. Foi aí que a gente parou. Tem várias soluções, nós vimos várias soluções, vou botar a lista aqui. Nós vimos, por exemplo, as sanções, normas, tradições, tabus, às vezes surgem para resolver isso, que proíbem determinados tipos de atividade, e às vezes tem uma razão, porque essa atividade gera externalidade nos outros. E vemos o teorema de Coase, é que muitas vezes as próprias partes podem negociar entre si, quando os direitos são muito claros e não tem custos de transação, deixa as pessoas negociarem entre si. Quem está gerando uma externalidade sem ter o direito de gerar, paga para o outro. Ou deixa de fazer ou paga para o outro para comprar o direito de fazer aquela externalidade. Se ele fizer isso, internalizou a externalidade e você atingiu eficiência de novo. E a última coisa que a gente viu foi daí uma outra solução, talvez mais comum, onde o Estado tem um papel ativo, seria o imposto, botar imposto para o governo. Então, vamos só recapitular brevemente aqui.
Você tem aqui benefício marginal e custo marginal. Nós vimos o que quer dizer essas curvas na aula passada. É parecido com oferta e demanda e tem um análogo bem claro com oferta e demanda, mas pensa como benefício marginal, o que você ganha por adicionar uma unidade a mais. E o custo que você incorre ao adicionar uma unidade a mais daquela atividade que você resolveu fazer. Aqui está eficiente, porque você... Desculpe. Quer dizer, está eficiente. Essa quantidade, fazer essa quantidade dessa atividade de quanta poluição você vai gerar, quantos carros você vai produzir, quantas refeições você vai consumir, quantos gasolina você vai gastar. Essa quantidade aqui está eficiente. Ou seja, ela é ótima porque está igualando o custo marginal privado com o benefício marginal privado. Só que, se tiver uma externalidade, que é essa quantidade aqui, ao consumir essa quantidade, você está gerando uma externalidade nos outros. Pessoas que não são parte da transação estão sofrendo com aquilo ali. Está gerando poluição, está gerando barulho, está gerando algum outro efeito que está recaindo sobre os outros. Então, tem uma externalidade. Então, o correto não é considerar a curva de custo marginal privado, mas a curva de custo marginal social, que é o quê? É simplesmente a curva de custo marginal privado mais a externalidade. Ou seja, todo social quer dizer todo mundo na sociedade. É o custo que toda a sociedade está sofrendo, você e os outros. A sociedade é isso, é você e os outros. Então, considerando essa curva de custo marginal social, nós vemos que o ponto eficiente é esse aqui. É a estrela, onde o consumo ótimo é menor do que com a externalidade. Já que tem uma externalidade, vamos consumir menos. E uma coisa interessante aqui é dizer o seguinte, poxa, mas se tem uma externalidade, o eficiente é consumir zero. A gente quer zero poluição, a gente quer zero externalidades. Não, isso não é eficiente. O eficiente é essa quantidade aqui, onde o custo marginal social igual o benefício marginal social, que nesse caso é igual ao privado. Então, zero poluição não é eficiente. Por algum outro critério, talvez você queira, por um critério ambiental, ou de critério de qualquer outra coisa, talvez você queira zero poluição, mas do ponto de vista econômico, de eficiência, a quantidade... E por que não é ótimo zero poluição? Porque com zero poluição, você está fazendo zero daquela atividade, o consumo é zero, e a produção é zero. Isso não é eficiente. O eficiente é aumentar, porque em todo esse trecho aqui, o benefício é maior do que o custo. Se o benefício é maior do que o custo, você tem que ir fazendo mais daquela atividade, do critério de eficiência. Só nesse ponto aqui, o benefício é igual ao custo. E se você fizer mais, o custo vai ser maior do que o benefício. Isso não é eficiente. Então, o único ponto eficiente com a externalidade é esse aqui. Tá, isso tudo vimos na aula passada. E aí, daí vem, poxa, mas como é que a gente pode convencer? Se você deixar as pessoas fazerem o que elas quiserem, elas vão fazer essa quantidade aqui. Porque ninguém obriga elas a não fazerem externalidade, a não poluírem, a não terem esses impactos. Então, uma solução seria normas, tabus, ou deixa elas negociarem. Outra solução é dizer, o governo vem e diz assim, eu vou botar um imposto nessa atividade. Você pode fazer atividade, você pode poluir, você pode andar com o seu carro e jogar gases no ar, você pode usar fertilizantes e jogar fertilizantes no rio, mas você vai ter que pagar um imposto. E a ideia do Pigou, que é esse economista lá da década de 1930, é que se você pusesse imposto exatamente igual à externalidade, ao custo que aquela atividade está impondo nos outros, aí, efetivamente, a pessoa que está fazendo a atividade que gera externalidade vai levar em conta o imposto. Ela não vai levar em conta o bem dos outros. Não é que, de repente, ela ficou altruísta, poxa, eu estou fazendo mal para os outros. Não, ela diz, pô, eu tenho esse imposto, então é melhor... Eu vou levar isso, é um custo que eu sinto no meu bolso, meu cálculo econômico, eu vou levar em conta o imposto. E se o imposto for bem colocado, daí isso
aí isso faz a curva subir exatamente para esse ponto, e a pessoa voluntariamente vai optar pela quantidade ótima da atividade. Vimos, tem toda essa análise com subsídios. Os subsídios é a mesma coisa que um imposto, só que um imposto negativo, então é um valor positivo que você recebe numa externalidade positiva, quando a sua atividade impõe benefícios aos outros. Aqui é a mesma falha de mercado. Você está fazendo uma coisa que é boa para os outros, mas você, no seu cálculo de quanto fazer daquela atividade, você não está levando em conta o bem que você está fazendo para os outros. Então, você está fazendo de menos dessa atividade. Então, a ideia, a solução pegoviana, pelo menos aqui, é o governo subsidiar você. O governo diz, toda unidade que você fizer dessa atividade que tem uma externalidade positiva, você ganha um tanto, vai ter um subsídio aqui para você. E aí, você, fazendo o seu cálculo, mesmo sem pensar nos outros, você vai dizer, então vou fazer mais dessa atividade. Um exemplo ótimo disso é universidade pública gratuita, né? A ideia é você estudar na universidade é bom para a nação, é bom para você e é bom para a nação. Então, você estaria até disposto a pagar para fazer isso, porque tem um benefício para você. Mas você ia escolher uma quantidade menos do que a ótima do ponto de vista social. Então, uma solução é o governo subsidiar isso para você e, de fato, o governo faz isso. A dificuldade com a solução pegoviana, obviamente, é que é difícil acertar. Como é que você sabe qual que é o valor que a externalidade está impondo nos outros? Você não tem essas curvas de benefício marginal e custo marginal para tentar estimar, mas elas são diferentes para diferentes pessoas, diferentes lugares, diferentes tempos e mudam. E imposto é uma coisa meio rígida, né? Esse imposto tem que passar legislação e orçamento, e depois não pode mudar, e as pessoas entram na justiça, as pessoas sonegam, então tem todas essas dificuldades. Então, é uma coisa que você pode tentar fazer, mas às vezes é mais difícil. Então, por isso, e foi aqui, mais ou menos aqui que a gente parou, uma outra opção é só o governo tentar ou proibir totalmente, tem algumas atividades que você não quer, que simplesmente assim, mexer com radiação. A externalidade pode ser tão perversa, o custo que radiação, quando escapa a radiação, por exemplo, aqui no Brasil, vocês viram um caso que um dentista jogou fora um aparelho, alguém mexeu lá em Goiânia e tirou um material césio radioativo. Foi uma externalidade horrível, afetou um monte de gente que não fazia parte da transação. E foi é tão ruim, é tão grande a externalidade, que o imposto que você precisaria colocar seria um imposto tão grande que efetivamente é igual a proibir a atividade. Você não pode mexer com esse tipo de coisa. E regulação é mais ou menos isso. Regulação é você ter uma agência do governo especializada, uma parte do governo especializada em eletricidade, em telecomunicações, em estradas, em portos, em planos de saúde, etc. E ela conhece o setor e fica vigiando, e ela tem o poder de chegar e dizer, reduz distribuidor de eletricidade, essa atividade não pode mais ser feita assim, faz desse jeito, está aqui uns padrões que você tem que seguir, está aqui os nossos fiscais. A ideia é meio que regular. Regulação é isso, é você... E uma das coisas que a gente está tentando fazer ali é reduzir essas penalidades. Ela está fazendo outras coisas também, acertar preços e outras coisas assim, fomentar a inovação, mas uma das coisas seria ficar vigiar as externalidades. A desvantagem disso é que, de novo, governos são incompetentes, governos são capturados por grupos políticos, governos são corruptos, não estou falando esse governo necessariamente, governos em geral, no mundo, na Noruega os governos são assim. Então, regulação pode funcionar quando é bem feito, mas pode não funcionar também, é muito comum que não funcione. Tá. E aqui tá uma sugestão, uma outra sugestão de economistas. A ideia é assim, o problema de externalidade é que que não existe mercados. Lembra que você não tem uma competição perfeita. Em particular, pega o exemplo de poluição. Não existe um mercado de poluir. Um mercado de poluição. Essa que é a falha de mercado, que tem gente usando recursos sem ter que pagar por eles.
Então, qual é o recurso que não tem mercado, que alguém está usando sem pagar? No caso de poluição, seria assim, a atmosfera. Então, eu tenho uma fábrica, eu estou pagando tudo que eu estou usando. Eu estou pagando aluguel para usar a terra, eu estou pagando pela gasolina, eu estou pagando pela mão de obra, eu estou pagando impostos, estou pagando pela estrada. Tudo aquilo ali eu estou pagando, então eu estou levando em conta os custos e os benefícios corretamente. Mas na hora de poluir, eu ponho uma chaminé e jogo aquela fumaça no ar e eu não estou pagando por aquilo. Então, está ali a falha de mercado. Se eu tivesse que pagar para poluir, aí eu só ia poluir enquanto poluir está me gerando um benefício maior do que o custo que eu estou impondo na sociedade. Então, a ideia de que alguns economistas vieram é vamos criar, se o problema é que não existem esses mercados, vamos criar mercados, vamos criar, mesmo que seja artificialmente. Então, a ideia aqui seria fazer mais ou menos isso. Você chega e diz assim, então, imagine, chega no Estado, chega no DF, aí o governo chega e diz assim, olha, da agora em diante, tem um mercado de licenças para poluir. Então, vamos estabelecer, primeiro, são os cientistas e dizem qual que é a quantidade de poluição que ótima. Parece que, lembra, não é zero. Qual é a quantidade de poluição que a gente pode, que o sistema meio ambiente aqui pode lidar e absorver de novo. Então, tantas toneladas de emissões, né? X toneladas de emissões. Então, aí o governo pega e emite licenças. Então, eu tenho 5.000 licenças de poluir. Cada licença permite poluir 1 tonelada por ano. E aí tem que ter um sistema que se distribui isso, ou pode leiloar, e da agora em diante, qualquer fábrica, qualquer entidade, qualquer pessoa que quiser poluir na atmosfera em Brasília, você tem que ter a licença, como se fosse um vale poluição. Aí você pega esse vale poluição, diz assim, você tem uma fábrica, então se diz, eu quero poluir, você está considerando quanta mão de obra quer contratar, quanta gasolina, quanto eletricidade, e agora você vai simplesmente ter que considerar quanta poluição, quanto direito de poluir eu quero comprar. Aí você compra, quando você for poluir, você tem que entregar. Então, você tem um custo. Isso fez com que você internalizou agora o custo da poluição. E a beleza desse esquema é duas coisas. Se ele for bem feito, e tem que ser meio que monitorado para as pessoas não poluírem escondido à noite, essas coisas tem que ser que se a pessoa poluiu, ela tem que ter a licença e ela pede a licença. Pede o vale, né? Tem que entregar o vale. Então, é que a quantidade total de poluição vai ser aquela estipulada, que os cientistas falaram, essa quantidade ela é absorvida pela grande pia no céu e a gente consegue lidar com isso. Mas a outra grande característica desse esquema é o seguinte aqui, quem é que vai poluir? Então, digamos que você distribuiu, é muito comum, em vez de leiloar, você distribui para todo mundo que já estava poluindo, você distribui. De agora em diante, o esquema vai valer. Então, aí você tem alguém que tem uma fábrica que é muito suja, ele polui muito, para ele ficou muito caro produzir, porque ele vai ter que comprar direito dos outros. E ele tem um incentivo agora, então, de tentar melhorar o processo dele, comprar equipamento novo, botar filtros, para reduzir o custo de poluição para ele, que agora ele sentiu. E se tem alguém que tem uma operação bastante limpa, para ele vale mais a pena comprar os direitos de poluição, porque com cada direito ele vai poder produzir muito mais. Então, gera incentivos para alterar os processos das pessoas e que para as pessoas mais sujas deixem de produzir. Os produtores mais poluidores deixem de poluir. Tudo isso sem o governo fazer muito. O governo só tem que monitorar o esquema. Mas o governo não toma a decisão de você polui tanto, você polui desse jeito, você usa essa tecnologia, você não usa essa tecnologia, porque essas decisões o governo não é muito bom em fazer, requer muita informação. Então, você está criando mercados onde eles não existem. Então, essa é a ideia disso aqui. Só um jeito de ver como é que funciona isso seria assim, o governo estipulou, os cientistas falaram, essa é a quantidade de poluição que a gente aceita,
Então, essa é a oferta de licenças, só existe essa quantidade de vales poluições circulando. Aqui está o benefício para as pessoas de poluir, então é a demanda por direitos. Se o preço aí tem um mercado, então as pessoas estão poluindo, estão vendendo e comprando esses direitos. Se o preço estiver muito alto, é como se esse aqui é o custo, né? Esse é o preço. Então, esse é o preço de equilíbrio. Pensa assim, se você tiver muitas licenças, deixa eu pensar do jeito mais fácil de falar isso aqui. Tá. Aqui, enquanto o benefício for maior do que o preço, vale a pena para as pessoas comprarem essa licença. Diz assim, poxa, se eu tivesse uma licença, eu ia poluir e eu ia ganhar muito dinheiro e ia ter valido a pena comprar a licença. Então, enquanto o benefício é maior do que o custo, as pessoas vão comprando mais, e aí poluindo mais, então está caindo o benefício marginal de poluir, vai caindo, até chegar nesse ponto aqui. Nesse ponto aqui, o preço de poluir é igual ao benefício de poluir e ninguém vai querer comprar mais. Então, o ponto é, isso aqui, porque essa análise, na verdade, é um pouquinho mais complicado, mas o ponto aqui é mostrar que esse próprio mercado funciona bem. Você cria esse mercado, deixa as pessoas trocarem, e elas trocando ali, o preço do vale poluição vai atingir um ponto que dá incentivos ótimos para aquela atividade. Outro exemplo disso é com pesca, faz muito isso com pesca. Você se decide quantas toneladas de peixe, digamos, de um lago, essa população de peixes, ela consegue se recuperar a cada ano, e aí porque é um grande problema com pesca que tem sobrepesca e entra em colapso as populações. Então, você monta um esquema de vale pesca, de mercados de licença de pescar, isso é muito comum hoje em dia no mundo, e aí dá esses vales pescas para os pescadores, aí deixa eles negociarem entre si, tipicamente os pescadores com tecnologia mais velha, com menos capacidade, com menos experiência, acabam vendendo seus vales para aqueles outros que têm mais capacidade, e daí isso no final faz com que só aquela quantidade ótima de peixe seja pescada, e além disso, que esses peixes sejam pescados da maneira mais barata possível, pelas pessoas que conseguem tirar os peixes do mar da maneira mais barata. Ok. Vamos passar para bens públicos, então. Então, com isso a gente acabou as penalidades. Bens públicos é outra falha de mercado bastante comum. E... afasta isso aqui. Então, o que é um bem público? Um bem público tem duas características que torna ele diferente de um bem privado. Porque os bens até hoje, quando a gente não chamou eles de bens privados, mas para diferenciar de bens públicos, vamos fazer isso. Então, um bem público, ele é um excludente. Tá. Desculpa, vamos ter um bem privado. O que é um bem privado? Um bem privado é um bem excludente. O que quer dizer um bem excludente? É um bem que você pode excluir os outros de consumir. Então, se eu vendo maçãs, as maçãs, só eu posso chegar e dizer, as maçãs, você não pode ter uma maçã. Eu posso excluir você das maçãs. Se você não pagar, você não ganha maçã. Qual é o contrário disso? No bem público, ele é não excludente. Então, um exemplo clássico disso é iluminação pública, iluminação nas ruas. Uma vez que você põe a iluminação lá, você não pode chegar e dizer, você não pode consumir essa iluminação. Porque a iluminação afeta todo mundo igual. Ou então, um show de fogos de artifício. Então, um clube vai fazer um show de fogos de artifício e diz assim, só os membros do clube é que podem ver o show de fogos de artifício.
E é no céu, as pessoas em volta do público podem olhar e ver também, você não tem como excluir eles. Então, um bem privado você pode excluir o consumo e bens públicos você não pode. E a outra questão é bem rival. Uma maçã é rival, porque se eu consumir, você não come essa maçã. Né? Um corte de cabelo é rival. Aquele corte de cabelo é meu e não está afetando o seu cabelo. Mas um bem público é não rival, é um bem que se eu consumir, eu não tiro de você. Então, o fato de eu olhar os fogos de artifícios, de eu estar usando a iluminação pública, não está retirando a iluminação pública de você, de alguma forma. Hoje em dia é muito comum com internet, coisas digitais são assim, né? Eles são não rivais. Se eu pegar uma música e eu estou ouvindo, o custo de você pode ouvir a mesma música sem aumentar o custo para ninguém. Então é isso. Aí é claro que tem toda uma... Nada é totalmente excludente ou totalmente rival ou não rival, é mais um contínuo e as coisas podem cair no meio. Então, vamos ver uma classificação com alguns exemplos aqui. Aqui ainda não é o contínuo, aqui ainda vamos... Depois a gente vê o contínuo, aqui vamos só dizer assim. Então, o que é um bem que é excludente e é rival? Então, é um bem privado. Então, os bens típicos que a gente vem falando, roupa, sapato, automóveis, ou o carro é meu ou é seu. Claro que pode ter um tipo de compartilhamento, depois a gente vê esses casos intermediários, mas normalmente o meu carro é meu, se ele é meu, ele não é seu. E aqui, cada um desses quadrantes tem esse exemplo de uma estrada. Então, aqui o exemplo, se tem uma estrada que ela está congestionada, está cheia de gente, está totalmente lotada, vocês sabem bem o que é isso, se bem que a pandemia não tem sido tão ruim, mas vocês sabem o que é uma estrada congestionada, e além disso tem pedágio. Então, o pedágio permite essa estrada ser excludente, se você não pagar o pedágio, você não entra, eu posso excluir você, e eu entrando, como ela já está lotada, eu entrando impede outra pessoa de entrar. Então, é um bem privado. Aí, vamos pegar um bem que não é excludente, mas é rival. Então, nesse caso, peixes no mar. É difícil impedir as pessoas de pescarem peixe. Meio ambiente, todo mundo vai respirar o ar e sentir a natureza. E no caso da estrada, mas é rival, né? Porque se eu pegar o peixe, você não pega o meio ambiente. Se eu usar parte dele, você não usa aquela parte dele. Então, aqui é uma estrada congestionada. Então, é rival. Se você entrar, outra pessoa não vai entrar. É rival, mas não tem pedágio, então não é excludente. Eu não tenho como impedir você de entrar na estrada. Um bem excludente e não rival é, por exemplo... Aqui é meio... Tudo meio... Depende de como se definir, mas bombeiros fazem proteção contra incêndio. Então, é excludente, os bombeiros não precisam apagar o fogo no seu bairro, na sua região, mas ele não é rival, porque ele apagando o fogo é bom para você e é bom para os outros, que daí os outros não pegam fogo. Esgoto é mais ou menos a mesma coisa. Então, aqui uma estrada sem congestionamento, então não é rival. É uma estrada, ela está vazia, tem um carro aqui, outro carro ali, aí você entra na estrada, você está usando, está consumindo a estrada, e ao usar a estrada você não está impedindo o outro de entrar, nem está atrasando os outros. Então, não é rival, mas é excludente. A gente pode impedir você de entrar na estrada com o pedágio. E, finalmente, os bens públicos puros, aqui o puro, que é totalmente não rival, os exemplos que eu dei aqui aqui, a praça pública, iluminação pública, defesa nacional. Defesa nacional, o exército vai defender o Brasil contra os inimigos que vão atacar o Brasil. Você não pode chegar e dizer assim, inimigos, nós vamos deixar vocês atacarem o Brasil,
Mas tem o fulaninho lá, nós vamos excluir ele. Lá você vai na casa dele, você pode jogar uma bomba. Não faz sentido. A defesa nacional é uma coisa nacional. Então, você não pode excluir ninguém. Então, no caso da estrada, é uma estrada sem congestionamento, você entra, não está impedindo outro de consumir, e não tem pedágio, então a gente não consegue excluir ninguém. Então, isso é meio uma tipologia de bens públicos. De bens públicos e bens privados. Aí a pergunta, por que bens públicos são uma falha de mercado? Ou seja, por que o mercado se o mercado prover bens públicos, por que ele vai prover quantidades ineficientes? E a resposta é porque, pela sua natureza, lembra, um bem para ser o ponto eficiente onde um bem é provido é quando o benefício marginal é igual ao custo marginal. Enquanto o benefício marginal for maior do que o custo marginal, vamos prover mais. Só que com o bem público, as pessoas nunca vão revelar o quanto que elas estão dispostas a pagar. Então, deixa eu dar um exemplo. Suponha que eu chegar assim, se eu chegar para você e falar assim, que seja assim, vai ter uma festa na praça e a gente quer que tenha uma banda que vai ter um feriado nacional, então vai ter uma banda, e a gente tem que prover essa banda. E se fosse um bem normal, o mercado meio que pergunta, é como se o mercado, ele sabe, ele descobre, para isso que serve o mercado, descobre quanto que as pessoas estão dispostas a pagar por um bem. Então, você quer uma maçã, o mercado descobre que você está disposto a pagar tanto e aqui está o preço, e enquanto você está disposto a pagar mais do que o preço, você vai comprando mais maçãs até chegar em benefício marginal igual ao custo marginal. Com o bem público, então, suponha que eu quero ver essa banda, vai ser ótimo amanhã, mas as pessoas, se o mercado chegar para mim, as pessoas chegarem para mim, você quer contribuir? Você quer... Olha, a gente precisa pagar essa banda. Então, a gente faz uma vaquinha aqui, se todo mundo pagar, daí a gente contrata a banda. Aí eu penso assim, é não excludente. Eles não vão poder me proibir. Então eu vou dizer para eles, olha, eu não gosto de banda, eu acho essa coisa muito chata, eu não quero nem ver, então eu não vou contribuir, tá bom? Eu vou falar isso. Ou seja, eu vou pegar uma carona, eu sou um free rider, que chama. Aqui, veja, caroneiro. Eu estou mentindo que eu não quero, eu estou falsificando minhas preferências para não ter que pagar o custo, porque eu sei que eu vou poder receber o benefício. É não excludente. É não rival, não excludente, então eu vou receber o benefício e eu vou dizer que não vou pagar. E todo mundo mais vai fazer isso, todo mundo mais vai falsificar suas preferências, dizer que quer menos do que realmente quer, porque eles vão receber de qualquer jeito e então o mercado não vai prover a quantidade correta. A solução para isso seria, então, um bem público não dá para depender do mercado descobrir a quantidade eficiente. Então, o governo vai ter que fazer. E defesa nacional, praça pública, iluminação pública, de fato, é assim que funciona. Você paga, mas você paga obrigado. Está lá nos seus impostos. Você não pode chegar e dizer, esse negócio de iluminação pública para mim não vale nada, eu não vou pagar, não quero contribuir para isso. Para pegar uma carona nos outros. Simplesmente você está pagando indiretamente, quase sem saber. Tá, esse é o bem público puro, mas tem um caso intermediário, que é o bem público, é um bem que chama de recurso comunitário, em inglês chama common pool, como se fosse propriedade comum. E se você pensar bem na vida, no mundo existem muitos casos que são esses, que são assim. É um bem que tem uma característica de bem privado, por exemplo, peixes, ou castanheiras, ou pastos, muitas vezes recursos assim, e eles são de propriedade de um grupo, não são propriedade privada de uma pessoa só, e eles não estão abertos a todo mundo também, não é um bem público não excludente. É excludente,
os peixes estão aqui, a gente pode dizer, ó, você não pode pegar os peixes, está excluído, e os peixes são nossos. Só que nossos é mais do que uma pessoa, é um comunitário, por isso é uma comunitária. E uma da constatação que já desde a década de 60, ou até antes, era que esses bens é muito comum caírem na tragédia dos comuns, às vezes chamada tragédia dos baldios, que é o seguinte, a gente excluiu as outras pessoas, mas dentro da gente a gente não pode excluir. Então, todos os pescadores, nós somos 100 famílias, e todo mundo, a gente excluiu os outros, que não são do grupo, não são da comunidade aqui, o pasto, a gente excluiu os outros fazendeiros do pasto, mas aqui são 100 famílias e nós podemos usar. E a tragédia dos comuns é que cada um dessas 100 famílias vai querer pescar mais rápido, mais cedo do que os outros, porque se eu pescar e, por exemplo, tem peixes muito pequenos, eu devia jogar de volta, ou tem fêmeas grávidas e eu devia jogar de volta. Se fosse o lago só meu, eu faria isso, porque daí eu vou ter mais peixes amanhã. Mas é recurso comunitário, se eu jogar de volta, daí vem outro e eu sei que os outros vão pegar, então é melhor eu pegar logo, e aí todo mundo vai pegar demais e entra em colapso. A história da humanidade é cheia de tragédia dos comuns. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. A pergunta aqui é se entre os bens públicos a gente vai separar entre os que têm caroneiros, em que é difícil você excluir eles, e outros em que você você não consegue excluir a iluminação pública, não é que você está excluindo eles, é que você está obrigando eles a pagar diretamente. Então, os dois são bens públicos, mas alguns você consegue prover, o Estado consegue prover de uma maneira melhor do que outros. Então, talvez seja essa a diferença. Depois, no final, a gente vai ver uma classificação menos dicotômica. A gente vai ver. Então, essa história então da tragédia dos comuns, isso leva a crer, então, puxa, tantos recursos no mundo são recursos comunitários, e a teoria econômica está dizendo para a gente que as comunidades não conseguem lidar bem com eles, e a recomendação que havia sobre isso antigamente era o seguinte, dizer, então a solução quando é assim, só tem duas soluções extremas. Então, tem que ter propriedade privada. Privatiza esses recursos comuns, dê para uma pessoa só, porque essa uma pessoa internaliza as externalidades, ela vai usar aquele recurso da maneira ótima, porque é no interesse dela. Não tem problema de bens públicos. Essa é uma solução boa, e a gente faz muito isso, mas uma coisa que eles podem não gostar é dizer, puxa, mas não é legal ter uma pessoa só sendo dona daquilo ali, mesmo que os outros sejam compensados, às vezes é bom ter recursos comunitários. Então, a outra solução é dizer, então deixa o Estado, isso vai ser propriedade do Estado, e o Estado é que é dono disso aqui, e ele pode deixar as pessoas usarem. Essa é a outra solução. De novo, eu fico falando disso, vocês acham, o professor não é liberal, mas o Estado, quando é dono das coisas, é muito ruim. É um péssimo dono, ele acaba cuidando mal, vira uma tragédia do comum estatal. Né? Dá uma olhada em quantas coisas o Estado gere, quantos recursos o Estado gere, e vê o Estado lastimável que é tão comum. E não só aqui no Brasil, em outros lugares também. Então, a gente gostaria da ideia de, puxa, não tem um jeito da comunidade ficar com aquilo? Não o Estado, nem o privado. E tem ela não é nem economista, ela é uma cientista política, Ellen Ostrom, deixa eu ver se eu botei a foto dela aqui. Botei. Ela ganhou o prêmio Nobel em 2009, justamente ela chegou a dizer assim, puxa, a teoria diz que recursos comunitários vão sempre entrar em tragédias comuns, mas vamos olhar o mundo. E ela olhou em vários, ela e os alunos dela fizeram milhares de estudos e achavam casos em que isso não acontecia. Está aqui uma comunidade,
e a comunidade gere um recurso comunitário, pasto, árvores, peixes, lagostas e irrigação e várias outras coisas, e eles conseguem lidar bem. Eles criam uma série de normas e regras e sanções dentro do próprio grupo e funciona bem. Não sempre. Tem outras comunidades onde o desastre vem. Rapidamente eles acabam com o recurso. E aí a grande pesquisa dela foi ver o que essas comunidades que gerem bem esses recursos comunitários fazem que funciona, que os outros não fazem. E daí ela tem todo um arcabouço que ela mostra o que pode fazer. Aí tem, que nem eu falei, um contínuo, né? Tem bens que não são puramente públicos ou puramente privados e estão em algum lugar ali no meio. Deixa eu só mostrar aqui. Essa é uma classificação dessas coisas. Então, aqui no eixo horizontal, você tem exclusão, rivalidade no eixo vertical. Então, o bem privado puro, ele é totalmente rival e totalmente passível de exclusão. Então, bem privado é sua maçã, né? Ou você come ou os outros comem, não dá para os dois comerem o mesmo pedaço ao mesmo tempo. E um bem público puro seria, então, aqui, defesa nacional, exemplo que eu dei. Todos os brasileiros estão protegidos, e se puser mais 10 brasileiros, não vai retirar defesa de nenhum dos outros, é não rival. E aí várias outras coisas. Então, pode pegar aqui via Dutra. Puseram, acho que via Dutra, porque tem muito engarrafamento. Então, também não é totalmente não rival, às vezes cabe mais carros sem afetar os outros, dependendo da hora, mas ele é bastante rival. Tem pedágio, dá para excluir, e é bastante congestionado, então, se mais pessoas usarem, vai ser pior para os outros. Aqui uma estrada vicinal, acho que eles estão querendo pegar uma vicinal, quer dizer, não tem pedágio, então é não excludente. Claro que, por que não está no zero aqui? Dá para excluir, dá para, se a polícia for botar barreiras ali na estrada, mas é menos excludente, não tem o pedágio já montado e pronto. E é não rival, porque ela está sempre vazia. Então, se um outro carro entrar, não tira quem quiser usar. E bombeiros, aqui um exemplo de bombeiros, não tem exclusão, no sentido, se apagar um fogo do meu vizinho, é bom para mim. Então, você não tem como me excluir, tacar fogo na minha casa também, por exemplo. E tem uma certa rivalidade, porque se os bombeiros estão apagando fogo numa área da cidade, eles não estão apagando em outra no mesmo tempo. Então, cada caso você teria que olhar. E o importante é lembrar essa ideia. Um bem público é uma falha de mercado, então justifica algum tipo de provisão governamental. Só para acabar, um exemplo aqui é o farol. Você vai na praia, daqui a pouco tem um farol lá, e o farol ilumina, avisando os navios que vêm de noite, que ali tem pedras, ali é perigoso, o porto está nessa direção, naquela direção. E repara, o farol é não rival e não excludente, é um bem público clássico, porque vem um navio, e o navio, o farol é caro, tem que ser pagar o salário da pessoa, tem que pagar a lâmpada e tudo mais. Então, mas um navio vem e ele não pode ser excluído. Você não pode fazer com que o farol, vamos iluminar só os barcos brasileiros, avisar os barcos brasileiros e não avisar os barcos japoneses. Não dá para fazer isso. E ele é não rival. Se tiver mais 10 barcos lá, olhando o farol, a luz do farol não vai tirar a iluminação dos outros. E um exemplo clássico de livro-texto de Intuitos Economias é isso. O farol é um bem público clássico. Isso quer dizer que o mercado não provê faróis na quantidade certa. E o Coase, o mesmo lá do Teorema de Coase, ele foi um trabalho famoso que ele fez e disse, vamos ver se isso é verdade. E ele viu que tinha vários faróis privados nos Estados Unidos e na Inglaterra, na década de 60.
deve ter até hoje, vários faróis privados. Ele diz, mas como que tem um farol privado? A teoria nos diz que um bem público não é provido pelo mercado, então a solução seria ser provido pelo Estado. Essa é a solução do bem público, a solução clássica é o Estado prover faróis. Mas daí ele foi ver assim, às vezes surgem esquemas. O farol, ele entrevistou um farol, poxa, um farol privado, vamos entrevistar quem é o dono desse farol, por que ele faz isso? Como é que ele consegue dinheiro para cobrir os custos dele se ninguém pode ser excluído e é não rival? Aí, sempre tem algum caso, assim, esse farol está lá e ele recolhe dinheiro no porto. Tem um porto ali ao lado e vários donos de barcos, as pessoas que passam lá, optam por contribuir, alguma coisa assim. Então, a realidade é um pouquinho, às vezes, cheia de nuances comparado com o caso de quadro negro que a gente faz em economia, mas a teoria ajuda a entender esses casos. Ok, alguma pergunta sobre falhas de mercado? Professor, pode falar. Eu tenho uma pergunta, mas é relacionada ao conteúdo, acho que de 2 aulas atrás. Fatores que influenciam a elasticidade, preço da demanda. Aí você falou que um deles ali era definição de mercado. Mercado geral, refrigerantes versus bem específico, Guaraná. Mercado geral menos elástico. É isso mesmo? Menos elástico ou mais elástico? Essa questão tinha surgido, não lembro se foi você que levantou, que notou que eu tinha falado errado, e de fato eu tinha falado errado. Eu confundi. Então, assim, tem que pensar em termos de substituibilidade, né? Se tem substitutos, é mais elástico. A pessoa consegue... Mais elástico, né? Então, se é assim, se você pega uma definição geral, que é bebidas, né? O bem que a gente está considerando é bebidas. Qual é a elasticidade de bebidas? Então, bebidas, se eu defino como bebidas, inclui tudo: café, álcool, cerveja, água, chá, Coca-Cola. Então, ou eu tenho bebidas ou não tenho nada. Então, se aumentar o preço das bebidas, é inelástico para mim, porque eu tenho que consumir bebidas. Agora, se eu definir como refrigerante, eu tenho muito mais substitutos, né? Qual que é o substituto de bebidas? O gelo, vou lamber gelo, então talvez seja o substituto. Refrigerantes, eu tenho substitutos. Eu posso beber chás, eu posso beber água, eu posso beber cervejas. Então, se tem substitutos, é mais elástico. Então, a definição geral é menos elástica, né? Você vai definindo cada vez mais geral, tem menos elasticidade porque tem menos substitutos. Pera, eu tenho que sair. Deixa eu botar os outros slides, eu tenho que sair aqui. Professor, bom dia. Sobre o conteúdo do controle 2, já tem em específico? Peraí, tá passando um avião aqui, eu não consegui ouvir nada. Pode falar de novo? Sobre o conteúdo do controle 2, já tem alguma coisa? Peraí, deixa eu aumentar aqui. Eu não vi direito. É sobre controle 2? Foi isso a pergunta? Qual que vai ser, tipo, o controle? Eu vou dizer segunda-feira. Eu não tenho muita certeza ainda. Eu tenho que ver exatamente até onde a gente chega hoje, quanto... Tá, mas segunda-feira eu deixo claro o que vai ser. Mas vai ser essas coisas que a gente está vendo e até o que a gente vai ver quarta-feira. Então, aula passada, essa aula, segunda e quarta que vem. Então, mas eu vou ser mais preciso sobre isso na próxima aula. Tá, então eu tenho aqui uns
uns 20 minutos ainda. Eu quero já começar isso, e como eu falei, a gente já era para ter começado isso aqui hoje. Então, contas nacionais. O que é isso? A gente vai mudar completamente de tema agora. Na verdade, isso aqui não é nem mais microeconomia. Isso, na verdade, aqui agora é quase contabilidade. É o que a gente chama de contabilidade nacional. Tem firmas fazem contabilidade, você faz sua contabilidade pessoal para saber quanto dinheiro você tem, quanto gastou, quantas receitas e despesas você vai ter. Firmas fazem isso e países fazem isso. Então, isso aqui, como é que um país faz isso? Isso é muito importante porque a gente precisa saber essas coisas. A gente precisa saber qual que é o PIB do Brasil, qual que é a riqueza do Brasil, qual que é a renda está sendo gerada, ela está indo para quem, está sendo gerada por quem. Como é que diferentes formas da gente medir para ter certeza que a gente está medindo certo. Então, esse é esse tema aqui, e as próximas aulas, depois a gente vai ver índices de preços, que também é meio parecido com isso aqui. A gente quer saber como é que a gente mede a inflação, como é que a gente mede quais preços ficaram mais caros, etc. Então, se tiver gente que estuda contabilidade, do curso de contabilidade, esse tipo de coisa aqui é importante para você. Então, a gente estava vendo mais microeconomia, olhar a questão de indivíduos, indivíduos e firmas. E agora a gente vai ver macroeconomia. Então, agora a gente está olhando a economia como um todo, né? A gente fala assim, o nível de preços. Mas fala, sim, mas o nível de preço de quê? De refrigerantes, de corte de cabelos, viagem de avião? Não, agora é o nível geral. É assim, uma média zona dos níveis dos outros bens, que depois a gente vai ver como é que calcula. Então, o desemprego. Não, mas espera, o desemprego entre os jovens, entre os velhos, desemprego entre metalúrgicos, qual? Não, o desemprego da economia, agregado. Então, a gente está agregando agora, mesmo para fazer uma análise geral da economia. Isso que é macroeconomia. Então, tá aqui, contabilidade nacional. O que é isso? Contabilidade nacional, o objetivo é medir, registrar, sistematizar, retratar o desempenho da economia em um dado período. A principal coisa, o principal indicador que a gente quer é esse mais geral de PIB, né? Que é um resumo da riqueza gerada durante um ano. É muito importante saber isso. A gente quer saber se a economia está indo bem, está indo mal, quais são as perspectivas, e, por extensão, se as pessoas estão indo bem ou mal. O PIB é um primeiro medida. Claro que ela não diz tudo. Depois do PIB, a gente quer saber o PIB a renda geral, a gente quer saber, sim, mas para quem, de quem que é essa renda? Está sendo gerada por quem, etc. Essas são outras perguntas que a gente vai ver depois. Mas primeiro a gente quer só medir isso. Então, quanto se produz, quanto se consome, quanto se investe, quanto se poupa, esse tipo de coisa a gente quer saber, a gente quer medir. Qual é a capacidade produtiva de um país? Não é o quanto está produzindo, que a gente também quer saber, mas qual é a capacidade produtiva. Às vezes tem capacidade instalada que não está sendo usada. Qual é o investimento, como ele está sendo financiado, né? Se tem investimento, tem alguém poupando em algum lugar, mas quem que está poupando? Poupar quer dizer não consumir hoje. É uma renda que você recebe e tipicamente você consome. Mas o que você pode fazer, não consumir toda a sua renda, poupar a parte, essa é a definição de poupança, você está deferindo o consumo. Por que você faria isso? Para consumir mais no futuro. Você ganha uns juros em cima daquilo, consome mais no futuro. E aí essa poupança não fica embaixo do seu colchão, tipicamente ela via o sistema financeiro, você empresta para um banco empresta para outras pessoas, também para ganhar juros, e aí essas pessoas usam para fazer investimento, e investimento gera mais capacidade produtiva e crescimento para a economia. Remuneração dos fatores de produção, salários, lucros, aluguéis, quem é que está recebendo quando alguma coisa é produzida, os recursos foram usados, se recursos como
capital, terra, trabalho. Se recursos foram usados, alguém foi pago, alguém foi remunerado. O dono do trabalho, o trabalhador, foi pago um salário. O dono da terra foi pago um aluguel. O dono do capital foi pago um lucro para ele. Então, esse é o tipo de pergunta de contabilidade nacional. Todo país faz contabilidade nacional, quase todos os países fazem. E seria bom se todos fizessem do mesmo jeito, porque vocês vão ver que é muito difícil medir essas coisas. Então, tem técnicas para fazer, mas cada um fazendo vai fazer um pouquinho diferente. As Nações Unidas tenta padronizar isso, para quando eu chegar e dizer assim, o PIB do Brasil cresceu 2% esse ano e o dos Estados Unidos cresceu 3%. Logo, os Estados Unidos cresceu mais do que o Brasil. A gente gostaria, e esse tipo de comparação é muito importante, a gente gostaria de poder chegar e dizer, e aí os dois mediram da mesma forma, né? Porque talvez os Estados Unidos mediu de um jeito que faz parecer que cresceu, ele contou algumas atividades que o Brasil não contou. Já vou dar alguns exemplos. Um problema, um exemplo de onde isso pode pegar é a China. A China, assim, a gente chama até de crescimento chinês. Nos últimos 30 anos, a China vem crescendo mais do que 10%. Um crescimento de 3% é um crescimento muito bom para o país. Porque, imagine, se você 3% todo ano, juros compostos, 3% em cima de 3% e juros em cima de juros, rapidamente o país fica rico. Mas a China vem crescendo mais do que 10%. Só agora, nesses últimos anos complicados, caiu para 6%. É um desastre para a China. Enquanto que 6% no Brasil seria considerado milagre brasileiro, né? Mas um problema com isso é que ninguém sabe muito bem como é que a China conta esses números deles, né? Você não sabe se pode acreditar, muitas não são transparentes, é uma ditadura, e essa questão nacionalismo e ideologia é muito grande em revelar seu PIB, né? Porque a China quer que o resto do mundo diga, poxa, a China está funcionando, a China é ótima, o sistema deles é muito bom, então o que eu estou dizendo, eles têm um incentivo para mentir, todo país tem um incentivo para mentir nas suas contas nacionais, só que a China tem a capacidade de mentir, porque não tem transparência. Assim. Se fosse no Brasil e a gente estivesse mentindo no nosso PIB, tinha gente lá no IBGE, que é quem calcula isso, dizendo, tinha professor universitário dizendo, tinha jornalista alegando esse tipo de coisa. Na China isso não tem, se tem, rapidamente está preso todo mundo. Então, tem essa questão de... E outros países... O Brasil tem um sistema muito bom, o IBGE é um sistema de contas nacionais excelente, aliás. O Brasil é padrão nacional padrão internacional para esse tipo de contas nacionais. Desde bastante tempo, o censo agrícola, desde 1920, etc. Outros países mais pobres podem não ter... Simplesmente não tem a estrutura, não tem a tradição, não tem a estrutura... não tem um IBGE, não tem gente treinada para aquilo ali, então, nesse caso, eles não estão mentindo, mas o cálculo deles não é muito bom. Foi realizado a primeira vez pela FGV, primeiro foi privado e depois o IBGE passou a fazer isso. Uma questão é assim, então eu quero somar tudo que foi produzido durante um ano. Então, foi produzido maçãs, laranjas, cortes de cabelo, estradas, chips, automóveis, sapatos, atendimentos clínicos, todos bens e serviços. Como é que eu somo essas coisas todas? Bom, então, naturalmente, vou ter que pegar o valor delas e eu vou lidar em termos de reais. Então, eu vou medir tudo em reais, em preço, né? É a primeira coisa. E aí eu consigo R$10 de maçãs, ou, sei lá, 10 milhões de reais foram produzidos de maçãs, 10 milhões de reais foram produzidos de laranjas, portanto, 20 milhões de reais foi produzido nesses 2 meses. Com isso, você consegue somar as coisas. Um outro problema é essa ideia de R$1 no começo do ano não vale R$1 no fim do ano por causa da inflação. Quando a gente for ver preços índices, a gente vai ver como é que a gente controla por isso. Então, além de trabalhar com valores monetários, você vai querer valores monetários constantes, em que você deflaciona o preço atual
para um preço base para poder comparar. Vocês falam assim, em 2014 o Brasil produziu 7 bilhões de reais em automóveis e nesse ano ele produziu 9 bilhões. Então, a gente aumentou a produção de automóveis no Brasil em 2 bilhões de reais. Então, isso é um dado importante, você quer saber esse tipo de coisa. Mas aí alguém pode chegar e dizer, não, mas peraí, 7 bilhões em 2014 valia mais do que 9 bilhões hoje. Um real 2014 não é igual a um real 2021. Então, a gente precisa deflacionar. Quando você deflaciona os 9 bilhões de hoje, na verdade, digamos, dá 5 bilhões. Então, na verdade, caiu, não aumentou. Então, mas isso a gente não vai lidar aqui, a gente vai lidar com isso daqui a 2 aulas. O que a gente está medindo com as contas nacionais é um fluxo. A gente quer saber as duas coisas. A gente quer saber qual que é o estoque de riqueza que tem no Brasil, qual que é o PIB do Brasil hoje, de toda a riqueza que foi gerada, que inclui, então, a sua casa, que foi feita 20 anos atrás, o seu carro que foi feito 8 anos atrás, todo o estoque que foi, vamos somar tudo aquilo ali, ou seja, pegar os PIBs anuais de cada ano e somar. Claro que os bens vão depreciando, então vamos descontar a depreciação. Sua casa não vale tanto, porque as paredes já não estão tão bem, seu carro não está tão bem. Então, estoque é uma coisa. Mas quando a gente fala PIB, geralmente a gente está se referindo ao aumento em um ano. Quanta riqueza foi incorporada nesse último ano? E a gente geralmente conta de janeiro a dezembro, né? Então, qual foi o PIB de 2020? Eu não sei se saiu ainda, porque leva um tempo para calcular. Geralmente deve estar para sair. Eles têm estimativas, porque eles calculam os quadrimestres. Tipicamente, como o ano passado foi um ano excepcional, o FMI faz previsões, né? O FMI previu que o Brasil ia cair 9%, que é uma coisa que eu não sei se nunca aconteceu isso antes, de cair tanto assim. Mas parece que no final, não tenho certeza sobre isso, mas a estimativa é que não vai cair 9%, vai cair 4%. Que também é um desastre, é horrível, mas comparado com a expectativa de 9%, não é tão ruim. Então, mas o ponto é esse, que a gente quer saber em um ano quanta riqueza foi adicionada. Como é que pode cair? É que, claro, foi adicionada riqueza, mas quando você levar em conta a depreciação, você tem menos do que você tinha antes. Foi adicionado menos do que foi adicionado no ano anterior. Tá? Então, o que a gente está olhando são fluxos. O que não entra nas contas nacionais? Que a gente está medindo toda a riqueza que foi gerada. O que não entra? Então, não entra trabalho doméstico. Trabalho doméstico quer dizer a família que faz. Então, se você cortou sua grama, tem uma pergunta aqui. É sobre deflação a pergunta, para verificar a deflação. Para você deflacionar um bem, você usa o IPCA, que é um índice do governo, ou algum outro índice, né? Mas o índice oficial, em transações oficiais, teria que ser o IPCA. E aí o IPCA você vê qual que foi a variação do valor da moeda no período, e tem o cálculo que você usa para deflacionar e comparar o preço em 2 pontos do tempo. Tem um cálculo um pouquinho complexo, mas a gente vai aprender isso aí, vai ser daqui a 2 aulas. Assim, se a inflação subiu 10%, você tem que tirar esses 10% do seu preço hoje para comparar ele com um preço base. E tem uma técnica para fazer isso. Então, trabalho doméstico não entra. Se eu contratar alguém para cortar minha grama, isso é uma transação econômica, entra no PIB. Foi riqueza que foi gerada foi atividade econômica que foi gerada naquele ano. Se foi eu que cortei minha grama, se eu fiz meu filho cortar minha grama e não estou pagando ele,
ou mesmo se eu estou pagando ele, não entra porque não é registrado em lugar nenhum. Se eu fizer trocas, não entra também. Eu troco meu carro pelo seu. Assim, eu te dou meu carro e você corta meu cabelo durante o ano inteiro. Não entra porque não é registrado, o governo não teria como saber. O ideal seria incluir todas essas coisas, mas é que é muito difícil. Então, economia informal quer dizer isso, não é registrado, o camelô que está vendendo ali não está registrado. Outra coisa importante é o meio ambiente, porque toda a produção econômica usa o meio ambiente. E a gente viu, você nem sempre paga por aquilo ali. Então, você está pagando pela terra, está pagando pelo trabalho, pela eletricidade, gasolina, tudo mais, mas você está usando o rio e não está pagando. Então, é uma lacuna nas contas nacionais. Muitas vezes você olha assim, poxa, o Brasil cresceu muito nesse ano, mas, ao mesmo tempo, para obter aquele crescimento, ele degradou o meio ambiente. Então, o ideal seria a gente, vamos tirar isso do crescimento. Então, não foi crescimento, esse crescimento bonito aí de 6% que a gente está medindo, os 2% dele é porque a gente não está levando em conta esse custo do meio ambiente. A gente perdeu o meio ambiente, então vamos levar em conta. Existe um movimento para para recomendar que os países façam isso, chama as contas nacionais verdes, mas até agora poucos países realmente fazem isso. Outra questão, a gente não está falando sobre distribuição de renda, quer dizer, se eu chegar assim, eu faço as contas nacionais e digo assim, o Brasil cresceu 5% esse ano. Opa, beleza, então está todo mundo feliz, mas aí alguém diz assim, peraí, eu não estou sentindo isso, na verdade estou me sentindo muito pior do que no ano passado. Contas nacionais está medindo a riqueza, não está dizendo nada sobre a distribuição. Distribuição é muito importante e a gente vai ser um tema, é tão importante que vai ser um tema em si, mas lá para frente, daqui a umas 10 aulas, desigualdade de renda, essas coisas. Mas, então, o primeiro passo é medir as contas nacionais, o outro é medir desigualdade. Aqui está perguntando sobre o milagre econômico. O milagre econômico foi um período de 69 a 73, em que o crescimento do PIB no Brasil foi entre 9% e 13%. Acho que foi assim, 9, 10, 11, 13. Quando o crescimento típico do Brasil, depois a gente vai ver uns gráficos em outras aulas, vai ter uma aula só de crescimento para ver isso, quais são os determinantes do crescimento, etc. Mas era geralmente entre 0 e 4. Um país, quando está começando a desenvolver, quando você é muito pequeno, é fácil crescer bastante percentualmente. Então, 0 e 4, 0 e 5. Então, de repente, teve esse período com crescimento de 9 a 13. E a gente chamou isso de o milagre brasileiro. Ultimamente, o PIB do Brasil tem sido um crescimento de 3%. Nos últimos 10 anos teria sido celebrado muito. A gente teve 14, 15, 16 foi crescimento negativo. Ano passado negativo. Esse ano vai ser negativo ou zero, ou dependendo do que acontecer com vacinas, no máximo 1%. Então, é isso. Se um país crescer 7% ao ano durante 10 anos, então 10 anos é assim, na sua vida, você faz sentido 10 anos, se crescer 7%, é uma coisa viável, né? A China fez bem mais do que isso, você dobra de valor em 10 anos. Pensa o que é isso, o que é um país dobrar de valor? O Brasil gerar o dobro de riqueza do que está gerando, o PIB ser o dobro do que é. É muita coisa, é excelente, melhora a vida das pessoas em geral. Claro, tem questão de distribuição de renda, vai ser melhor para um do que para outros, mas, de qualquer jeito, né, crescimento de 7%. Se tiver um crescimento de 5%, é totalmente viável, né? Depende de crises mundiais, essas coisas assim, mas sei lá, se a economia funcionar bem, política funcionar bem, não é uma coisa mirabolante especular 5% durante 10 anos. Não ia bem dobrar em 10 anos, mas ia ser um aumento incrível. E por que
A questão é essa. Qual que é a mágica que está por trás disso? É juros compostos, é crescimento composto. Que cada ano, então, você cresce 5% em um ano. Daí, no ano que vem, você tem o principal, você vai crescer mais 5% em cima daquilo, mas você vai crescer 5% em cima daquele 5% que cresceu em cima do outro. E a cada ano, 5% em cima de todos os outros 5% antes. Então, é exponencial. É muito forte. Então, toda vez que um país não cresce, quando você tem aqueles anos de crescimento negativo, 0, 1, é muito ruim porque você está perdendo isso. E crescimento, claro, só gerar riqueza não resolve tudo, tem muitos outros problemas sociais de desigualdade, mas ele torna muito mais fácil achar soluções para essas outras coisas. A sociedade vai ter que achar soluções, envolve políticas e tudo mais, mas fica muito mais fácil quando o país está crescendo. Quando o país está crescendo, é muito mais fácil achar soluções, os compromissos, fazer os acordos, fazer boas políticas. Outra crítica para economistas, que muita gente diz assim, esses economistas só querem saber de renda, ficam falando em PIB aqui, PIB ali, e PIB não é tudo, é muito material. E é verdade, mas você, mesmo assim, você quer medir PIB. E economistas não só olham para PIB. Economistas, o que mais se escreve hoje em dia em economia é desigualdade. Dá uma olhada na literatura. Mas você tem que saber PIB primeiro, tem que medir o PIB, tem que ter boas medidas para isso. Outro exemplo, produção agrícola para consumo próprio não entra. Se eu tiver uma horta, aliás, eu tenho uma horta, eu planto rúcula, a minha rúcula não entra no PIB. Se eu pegar as minhas rúculas e for para a feira e vender, aí entra no PIB. Porque aí é uma transação econômica. Professor, Diga. sonegar imposto atrapalharia no cálculo do PIB? Eu acho que, assim, atrapalha porque muitas vezes, uma das coisas que deve estar se perguntando, peraí, como é que o governo sabe que eu vendi minhas rúculas na feira? Como é que o governo sabe se eu contratei meu filho para cortar grama ou se eu contratei uma empresa? Eu não vou lá e falo para o governo. Geralmente ele sabe via notas fiscais e esse tipo de coisa que o governo já arrecada aquilo ali, já pega aquela informação toda, aquela papelada toda, para poder arrecadar. O governo tem interesse de arrecadar. Aí eles já usam essa informação que as receitas estaduais, federais, municipais usam para arrecadar, para cobrar imposto, mas aí o IBGE já usa aquilo para saber o que foi produzido. Então, se eu sonegar, então eu sou a fábrica de automóveis, eu digo que eu produzi 1.000 automóveis, mas na verdade eu produzi 2.000, mas eu estou mentindo para não pagar o imposto. Aí no PIB só está entrando os mil reais. Então, atrapalha por esse tipo de coisa. Uma coisa boa, quer dizer, não sei se isso é bom, ainda mais nessa época de fazer imposto de renda, que a Receita Brasileira é muito bem estruturada. O Brasil tem um sistema de pegar essas informações, tenta sonegar para você ver aqui no Brasil. Vai cair em malha fina, vai cair em operação da Receita em cima de você, desde o vendedor de picolé até as grandes empresas, a Receita Brasileira é muito ativa. Então, isso me diz que não tem tantos desses vazamentos no Brasil acontecendo de sonegação impedindo o cálculo das contas nacionais, quanto teria em outros países. Tem outros países, na América Latina, nenhum outro país tem uma receita tão articulada para o bem ou para o mal. Eu digo para o mal porque existe essa noção de que no Brasil se cobra muito imposto, e isso seria ruim para a atividade econômica. Mas os outros países gostariam de cobrar mais impostos, mas simplesmente não conseguem. É muito difícil cobrar imposto, porque ninguém coopera, né? Ninguém quer pagar imposto. Então, você tem que realmente ter todo um esquema para fazer isso. Professor. Tá, acho que esse aqui é um bom ponto para parar. Daí, na aula que vem, a gente continua daqui, a gente começa com o PIB, o Produto Interno Bruto. Vamos olhar 3 formas de calcular ele, 3 óticas que a gente chama: a ótica da renda, a ótica da despesa, a ótica da remuneração dos fatores de produção. E daí a gente calcula por essas 3 óticas e vê se deu o mesmo valor.
deveria dar o mesmo valor. A gente está olhando o mesmo bem de 3 lados diferentes e, claro, fora alguns pequenos erros e omissões, devia dar mais ou menos a mesma coisa. Vamos ver isso e depois vamos começar a refinar essa medida de produto interno bruto, que é uma medida bem agregada. Vamos tirar depreciação, vamos tirar impostos, vamos tirar outras coisas e chegar numa medida bem líquida. Líquida quer dizer sem contar essas outras coisas que dá. Dependendo quando é que você vai usar o PIB ou quando é que você vai usar uma definição mais desagregada, vai depender do que qual a informação que você está tratando. Então é isso. Mais alguma pergunta tanto sobre falhas de mercado como isso? Gabriela Nunes. Oi, consegue me ouvir? Eu estou ouvindo bem baixinho. Uai. Tá, deixa eu ver se eu consigo aumentar alguma coisa aqui. Não sei se é o meu. Agora sim, agora eu estou ouvindo. Ok. Então, sobre essa questão do que o colega também tinha perguntado sobre o imposto de renda atrapalhar. Tá, mas também tem pessoas que não declaram porque não atingem lá a renda que o governo diz, não, tipo, tem uma renda aqui que você precisa e você é obrigado a declarar. Então, uma pessoa que não precisa declarar, mas mesmo assim ela, vou vender aqui alguma coisa para dar uma ajudada e conseguir ganhar uma renda extra. Isso ainda assim não entra, né, no cálculo. Bom, depende, porque essa não é a única fonte de informações que o governo usa. Por exemplo, se você vai numa loja e compra alguma coisa, você tem nota fiscal, mesmo no supermercado, aquelas notinhas, aquela informação existe e pode ser usada. Então, o governo tem... Você vai ver que tem várias... Na própria, o que a gente chama no valor adicionado, no processo de produção de alguma coisa, já é registrado assim, foi produzido fio. Aí o governo consegue saber que foi produzido fio. Aí o fio foi comprado por outro que fez pano. Aí o pano foi vendido por outro que fez uma camisa. Aí o outro, sabe? Então, e essas coisas são registradas ao longo dessa cadeia. Então, são registradas várias vezes. Então, muitas vezes, tem várias formas do governo chegar naquela informação. Mas você tem razão. Se a pessoa não paga imposto de renda, e ela simplesmente está comprando, mas se ela comprar, por exemplo, um automóvel, a venda do automóvel está registrada lá com o vendedor, mesmo se a pessoa não está declarando no imposto de renda. Então, o próprio ato econômico de comprar e vender ou de produzir já são registrados. Então, tem várias fontes de informação para tentar captar todas essas coisas. E tem que daí tomar muito cuidado para evitar dupla contagem, né? E o governo faz isso, para a mesma coisa não ser registrada várias vezes. Acho que eu vi tem uma pergunta aqui. Não sei se tem muito a ver, mas o que é MSCI? Eu não sei, eu já vi essa sigla em algum lugar. Microsoft, não sei. Onde que você viu o MSCI? Só para... MSCI China? Não sei. Será que é uma organização chinesa, um banco? Não sei o que é. Não. Parece até um desses... Na Bolsa de Valores, o nome das empresas vem abreviados, aqueles tickers. Não sei. Tá. Uma empresa que emite índices. Então será que é tipo o IBGE chinês? Que mede a inflação, estou pensando em índices desse tipo. Não sei, desculpa. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Então tá bom, então vou parar aqui, daí a gente retorna segunda-feira, continua aqui com contas nacionais.